Olá, tudo bem? Estou chegando para mais uma aula com vocês. E hoje nós vamos falar sobre linguagem verbal e linguagem não verbal. Esse é um conteúdo que dá início à nossa discussão aqui nessa disciplina de estratégias de leitura em língua portuguesa. Então, o meu propósito hoje é falar um pouco para vocês sobre a diferença entre linguagem verbal e a linguagem não verbal, para que a gente possa entender os gêneros textuais todos. Vamos lá? Muito bem. Quando nós falamos em linguagem verbal, às vezes a gente tem dúvida do que vem ser essa linguagem, né? Nós sabemos que o ser humano tem necessidade de se comunicar e ele se comunica em linguagem verbal ou linguagem não verbal. A linguagem verbal é aquela que é realizada por nós, seres humanos, por meio da escrita, né, ou também pela oralidade. Então, toda vez que nós estamos falando, nós estamos utilizando a linguagem verbal. Assim como também, quando nós estamos escrevendo, nós estamos utilizando a linguagem verbal. Tá entendido? Só que, quando nós estamos nos comunicando no nosso ato comunicativo, nós geralmente dispomos e utilizamos a linguagem não verbal. E essa linguagem não verbal está presente nos nossos gestos, na nossa fisionomia, nos sons, certo? Então, nós vamos ter aí uma gama de possibilidades para a gente se comunicar. E aí a gente vai encontrar lá na linguagem não verbal também, né, a nossa forma de falar com o mundo, né, mesmo em linguagem não verbal. E essa linguagem não verbal, ela está vinculada também às imagens, aos códigos, né, às placas de trânsito sem palavras, né, que só um símbolo já nos remete a um significado, aos sons, mesmo, por exemplo, uma música orquestrada, né, é uma linguagem não verbal, é uma expressão da linguagem não verbal. Não tem palavra ali, não tem uma letra, mas tem um som, uma melodia que nos remete a alguma outra situação. Então, nós temos também a linguagem mista, que às vezes nós estamos falando, como eu estou fazendo aqui agora com vocês, eu estou falando e ao mesmo tempo eu estou gesticulando, né? Estou fazendo algumas expressões fisionômicas. Então, tudo isso é parte do meu ato comunicativo aqui com vocês, né? E aí tem uma coisa que é importante quando nós estamos falando sobre linguagem verbal ou linguagem em termos gerais, né? Verbal, não verbal, mista. Que para a gente se comunicar efetivamente é necessário que haja um conhecimento desse código, né? Então, por exemplo, se eu estou dirigindo e eu vejo que que o semáforo está vermelho, então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que parar. Mas para isso, eu paro porque eu já conheço que aquele símbolo, né? Aquela luz vermelha, aquela linguagem não verbal está dizendo para mim, tem que parar. Tem que parar, porque senão pode ter um acidente, né? Então, assim, na minha cabeça, eu não tenho essa interpretação toda, tem que parar porque pode ter um acidente, não. Eu já aprendi aquela informação. Então, eu já tenho esse conhecimento do código, né? Então, cada vez que a gente vai tendo mais conhecimento da linguagem verbal, da linguagem não verbal, vai se ampliando a nossa noção de leitura e vai se ampliando as possibilidades de leitura e nós vamos aprendendo mais estratégias para leitura, tá certo? Fico por aqui e a gente se encontra numa próxima aula.